Eu tava parada na frente da igreja, abraçando bem forte a foto do meu marido, o Mark Cross. Ele sorria na foto, um sorriso que eu achava que conhecia melhor do que qualquer outra coisa nesse mundo. O AR lá dentro tava pesado, carregado de dor e um monte de perguntas sem resposta. A igreja tava cheia de amigos e família, uns chorando sem vergonha, outros só parados, sem saber o que fazer. Eu mantive meu olhar no chão, focada naquele caixão de madeira polida, tentando aguentar as próximas horas sem desabar. Minha filha, Sophie, apertou minha mão. Olhei para ela e forcei um sorriso meio torto. Ela só tinha 14 anos, jovem demais para enterrar o pai, jovem demais para entender como amor e lealdade podem ser tão complicados. Eu pensei que precisava ser forte por ela, porque não tinha outra escolha. Só que de repente as portas da igreja se abriram com um barulho alto, e o eco parecia um tiro. Todo mundo virou para olhar. Eu senti meu coração parar quando sexta. 3 estranhos parados lá, como se fossem parte da família. Uma mulher da minha idade, com olhos escuros que pareciam enxergar tudo. Um menino, talvez de uns 12 anos, arrastando os pés atrás dela. E uma menininha abraçando um ursinho velho, com um olhar assustado. A mulher veio andando lenta, firme, como se tivesse vindo cumprir um dever. O vestido preto dela parecia uma armadura. Ela não olhou para mim, não se importou com os sussurros e olhares que se espalharam pela igreja. Foi direto até o caixão, pegou uma rosa vermelha escura da bolsa e colocou em cima do caixão do Mark. Então, em voz alta o suficiente para todo mundo ouvir, ela disse: "Adeus, amor." A igreja inteira parou de respirar. Senti a mão da Sophie apertar a minha com força. Ela chegou perto e sussurrou: "Mãe, quem é essa?" Eu não consegui responder. Minha cabeça girava, procurando uma explicação que não vinha. Dava para ouvir a Margot, a mãe do Mark, murmurando atrás de mim: "Quem são esses? Que vergonha é essa?" Mas eu continuei calada. Mesmo com meu coração se despedaçando, meu rosto ficou firme. Eu olhei para a mulher, e lá no fundo eu sabia. Sabia antes mesmo dela abrir a boca de novo. Sabia antes do menino gritar, com a voz quebrada: "Papai." O Mark tinha mentido para mim. Tinha mentido para todo mundo. Eu sentia as perguntas batendo na minha cabeça: há quanto tempo? Quem era ela? Ele a amava? Ele amava eles? Ele me amava mesmo? Os sussurros tomaram conta da igreja, um murmúrio que não parava mais. As pessoas se remexiam nos bancos para tentar enxergar melhor. Margot murmurava cheia de raiva: "Mulherzinha, filhos bastardos, como ela tem coragem?" A raiva e a confusão foram tomando conta da igreja, como uma onda gigante. Mesmo assim, eu não disse nada. Se o Mark tinha escolhido viver uma segunda vida nas minhas costas, escolhido mentir para mim, eu não inteligência artificial deixar ele tirar minha dignidade também. Não ali, não naquele dia. Eu senti os olhos da mulher finalmente me encararem. Por um segundo, sexta algo parecido com arrependimento passar pelo rosto dela, mas sumiu rápido demais. Ela se virou, puxou as crianças e sentou num banco lá na frente, como se tivesse todo o direito de estar lá. O padre ficou todo sem jeito no altar, tossiu, tentando salvar a cerimônia, falando sobre perdão e graça. Mas as palavras pareciam vazias. Então o advogado, o Sr. O Sr. Harris se levantou do banco ali perto do altar. A voz dele era firme, mas eu percebi que suas mãos tremiam um pouquinho enquanto ele abria um pedaço grosso de papel. Ele pediu que todo mundo prestasse atenção. Disse que o Mark tinha deixado instruções bem específicas para algo ser lido em voz alta naquele dia. Eu senti todos os olhares da igreja se voltarem primeiro para ele, depois para mim, e então para a mulher estranha e os filhos dela. O silêncio era tão pesado que parecia aquele segundo antes da tempestade começar de verdade. Eu não me mexi. Não falei nada. Eu sabia que estava prestes a descobrir quantas mentiras o Mark tinha levado pro túmulo, e quanta verdade ia sair dali. Aquela manhã já tinha começado com chuva. A água batia nas janelas do meu quarto num ritmo constante, quase como um aviso. Eu estava sentada na beira da cama, ainda com o mesmo pijama que tinha vestido 2 noites atrás, olhando pro vestido preto que pendurei na porta. Simples, sério. O tipo de vestido que a gente nunca pensa em usar, até que não tem escolha. Sophie estava lá embaixo. Eu ouvia ela andando na cozinha, tentando parecer que estava tudo bem, fingindo que conseguia carregar aquele peso enorme com só 14 anos.
Ela era tão resiliente quanto o pai, essa teimosia de parecer forte mesmo quando o mundo tá desabando. Meu peito doía de ouvir ela cantarolando baixinho, tentando afastar o silêncio da casa. Eu me levantei, forçando meu corpo a se mexer, mesmo com a mente longe. Peguei o vestido, vesti, e coloquei o medalhão que o Mark me deu no nosso aniversário de 10 anos. Me olhei no espelho. Eu quase não me reconhecia, meu rosto parecia mais magro, meio estranho de tanta dor. Toquei minha bochecha, como se estivesse tentando sentir se ainda era eu. Mark tinha sido meu mundo por 16 anos. Tudo o que eu achava que um marido deveria ser. Ele era charmoso, bem-sucedido, aquele tipo de homem que entrava numa sala e fazia todo mundo se sentir especial. Eu via ele conversando com estranhos no mercado, com vizinhos nas festas da rua, e pensava como eu era sortuda por ele ter me escolhido. A gente construiu uma vida que parecia perfeita para quem olhava de fora. Uma casa linda, uma filha maravilhosa, um casamento cheio de pequenos rituais e piadas só nossas. Claro que tinham rachaduras. Todo casamento tem. Noites em que ele trabalhava demais. Momentos em que eu o pegava olhando o celular por tempo demais. Viagens de negócios que viravam ausências longas. Mas eu dizia para mim mesma que a gente era forte. Que amar alguém era confiar mesmo quando não entendia tudo. Meu pai, o Sr. John Whittaker, nos encontrou na igreja. Ele sempre foi um homem sério, quieto, que me ensinou a ser forte sem precisar dizer. Hoje ele usava um terno que parecia até meio grande para ele, os ombros caídos de tanta tristeza. Quando me abraçou, segurou um pouquinho a mais. Depois me olhou nos olhos e falou: "Faça o que precisa fazer hoje, Helena. Você não deve nada para ninguém." Eu só assenti, engolindo o choro que ameaçava voltar. Não tinha mais lágrimas para derramar. Dentro da igreja, o ar era gelado e cheirava a madeira polida, e mentiras. Amigos, família, vizinhos, colegas de trabalho, todo mundo lotava os bancos. Murmuravam, secavam os olhos, me olhavam com aqueles sorrisos tristes que pareciam mais pedidos de desculpa. Vi Margot, a mãe do Mark, sentada dura perto da frente. A boca dela era só uma linha fina. Ela sempre foi crítica comigo. Sempre achou que ninguém seria bom o bastante pro filho dela. Hoje, ela só acenou para mim, sem sorrir, com uma expressão que eu não conseguia entender. Sofia apertou minha mão enquanto caminhávamos até a frente da igreja. Os dedos dela estavam frios e trêmulos, mas ela mantinha o queixo erguido, decidida a não chorar. Eu fiquei tão orgulhosa dela que quase desmoronei ali mesmo. O serviço começou. O padre falava baixinho, com aquela voz suave sobre amor, perda, fé. Um a um, os amigos se levantaram para contar histórias do Mark, como ele fazia todo mundo rir, como ajudava quem precisasse, como amava a família. Eu ouvia tudo sentindo como se estivessem falando de um estranho. O Mark que eu amava, ele tinha guardado segredos tão grandes que estavam prestes a destruir aquele dia. Olhei ao redor da igreja sentindo a injustiça pesar ainda mais no peito a cada minuto. A igreja estava cheia, mas eu me sentia tão sozinha. Ninguém parecia ver a tensão rasgando dentro de mim. Ninguém parecia notar as rachaduras invisíveis em tudo que a gente tinha construído. Me inclinei e sussurrei no cabelo de Sophie. "A gente vai ficar bem." Ela só assentiu, sem levantar os olhos. Foi então que o padre chamou o Sr. Harris para frente. Ele andou até lá na frente, com passos lentos, parecendo alguém que sabia que estava trazendo notícia ruim. Limpou a garganta, segurando um envelope grosso nas mãos, e pediu para todo mundo continuar sentado depois do culto, porque ele ia ler uma carta final e umas instruções que o Mark tinha deixado. Dá para sentir uma confusão se espalhando no meio das pessoas. Não era normal ter leitura assim durante um funeral. Todo mundo começou a cochichar, como vento passando por folhas secas. Eu apertei mais forte a mão da Sophie. O que quer que o Mark tivesse deixado com o Sr. Harris, ia mudar tudo. Eu sentia isso lá no fundo dos meus ossos. E eu estava certa. O culto acabou num silêncio pesado. As pessoas começaram a se levantar devagar, juntando suas coisas, murmurando umas com as outras. Algumas vieram até mim e até a Sophie, oferecendo abraços, dizendo palavras de conforto. Eu só sorria fraco, nem prestava muita atenção. Minha cabeça já estava presa naquele envelope que o Sr. Harry segurava. De novo ele limpou a garganta, agora mais alto. A voz dele ecoou na igreja, cortando o barulho.
Por favor, eu preciso da atenção de vocês, ele disse, levantando o envelope. Mark pediu que eu compartilhasse uma última mensagem e algumas instruções importantes com vocês, conforme o testamento dele. O silêncio tomou conta. As pessoas voltaram a se sentar, umas com cara de confusas, outras curiosas. A Margot, mãe do Mark, ficou toda dura do meu lado, apertando tanto a bolsa que os dedos dela ficaram brancos. Eu sentia a tensão no ar, igual aquele aviso que vem antes de um terremoto. Sentei firme com a Sophie do meu lado, meu coração batendo tão forte que eu quase não ouvi as primeiras palavras do Sr. Harris. Aí, as portas da igreja se abriram. E eu congelei. 3 pessoas entraram. Era a mulher que eu já tinha visto antes, aquela da rosa, e agora ela vinha com 2 crianças do lado. Eles ficaram parados um tempo no fundo, parecendo perdidos, depois começaram a andar devagar pelo corredor. Um monte de gente começou a cochichar, virando a cabeça para ver quem eram. Margot soltou um suspiro agudo, tipo de quem não acredita no que tá vendo. Sophie ficou dura do meu lado. A mulher foi até o outro lado da igreja, sentou-se bem ereta num banco vazio, as crianças bem grudadas nela. Ela não me olhou uma vez, mas eu senti a presença dela, queimando como fogo muito perto. O Sr. Harris hesitou um pouquinho, olhou para mim, depois para ela, e depois voltou pro papel. Quando ele continuou, a voz estava firme, mas dava para sentir a tensão. Quando preparou seus últimos desejos, Mark pediu que a verdade fosse contada hoje, por mais dolorosa que fosse. Ele escreveu que não podia partir desse mundo sem ser honesto com quem ele amava. Quando ouvi a palavra verdade, senti como se tivesse levado um soco no peito. O Sr. Harris continuou lendo, para minha querida esposa Helena e para meus filhos. Eu tenho uma dívida que nunca vou conseguir pagar. Eu fiz escolhas que causaram muita dor. Tentei viver 2 vidas, achando que poderia proteger todos das consequências. Agora vejo que foi um erro egoísta e covarde. Dava para ouvir suspiros, e alguém lá no fundo murmurou algo feio. Margot meio que tentou levantar do banco, mas caiu de volta, com o rosto branco e perdido. Minhas mãos tremiam, mas eu me segurei no banco. Eu não ia desmoronar. Eu não ia dar esse gosto para ninguém. As palavras do Mark continuaram, eu tinha outra família. Dana Monroe, Liam e Ava. Eu também os amava. Eu também os traí. Não existe desculpa. Não existe justificativa. Eu olhei para a mulher. Dana. Finalmente, as peças começaram a se encaixar. As noites que ele chegava tarde, as viagens de trabalho, nada disso era à toa. Não era inocente. Ele tinha outra vida, a poucos quilômetros da nossa. A igreja parecia que estava se fechando em volta de mim. Eu mal conseguia respirar, mas não ia sair dali. Sophie apertou meu braço, o rostinho dela enterrado no meu ombro. Eu beijei o topo da cabeça dela, tentando nos manter fortes, tentando proteger ela do que estava sendo dito. O Sr. Harris continuou, eu sei que não mereço perdão. Sei que o estrago que causei não pode ser desfeito. Mas, no espírito do amor que eu tentei, mesmo que mal, honrar, peço que encontrem uma maneira de seguir em frente. As pessoas agora olhavam descaradamente. Primeiro para Dana, depois para mim. Não era mais boato, não era mais fofoca. A traição estava ali, viva, no meio da gente, impossível de ignorar. De repente, Margot levantou de novo, a voz dela tremendo de raiva, isso é mentira. Essa mulher tá mentindo. Meu filho era um bom homem. Ele nunca faria isso. Mas ela engasgou no meio das palavras e caiu de volta no banco, puxando um lenço da bolsa e enxugando os olhos, furiosa. Eu fiquei quieta. Eu não ia gritar. Eu não ia correr. Se o Mark me ensinou alguma coisa, foi que fingir que tá tudo bem não resolve nada. Então eu só olhei em volta, para os rostos de gente que eu conhecia há anos. Alguns olhavam para mim com pena, outros com julgamento. Alguns só desviavam o olhar, envergonhados por ver algo tão cru, tão real. O Sr. Harris fechou a carta, dobrou direitinho e colocou de volta no envelope. A distribuição dos bens do Mark vai começar agora, ele disse. Eu ajeitei a postura, passei as mãos discretamente no meu vestido e me preparei. Ainda não tinha acabado. A verdadeira bomba ainda ia explodir. Enquanto o Sr. Harris organizava os papéis, parecia que todo mundo na igreja prendeu a respiração. Eu sentia dezenas de olhares em cima de mim, esperando para ver o que eu ia fazer, esperando que eu desmoronasse.
Mas eu fiquei completamente imóvel, com as mãos cruzadas firme no colo e o coração batendo tão forte que doía nas costelas. Margot sussurrou do meu lado, a voz baixa, mas cheia de veneno. Você não pode deixar isso acontecer, Helena. Você precisa falar. Precisa lutar pelo que é seu. Eu nem respondi. Nem olhei para ela. Já houve um tempo em que eu achava que brigar resolvia alguma coisa, que se eu gritasse ou me agarrasse à raiva, eu poderia recuperar o que perdi. Mas agora eu sabia. A raiva não reconstrói confiança. Gritar não cola um coração partido. Nada faz. O Sr. Harris pigarreou e começou a ler os documentos legais. Mark Cross deixou todos os bens dele para um único herdeiro, as propriedades, os negócios, os investimentos. Ele também escreveu uma declaração pessoal explicando o motivo da escolha. As pessoas na igreja se mexeram, ansiosas. Todo mundo se inclinou para frente, curioso. Eu vi Dana Monroe do outro lado do corredor, sentada dura como pedra. O filho dela, Liam, encarava os próprios sapatos, os ombros pequenos tremendo. A pequena Ava estava agarrada na mãe. Eu observei eles de canto de olho. Uma parte de mim, aquela que ainda sabia sentir compaixão, doeu por aquelas crianças. Elas não tinham culpa das mentiras do Mark. Elas também tinham perdido um pai. O Sr. Harris continuou lendo. Deixo tudo para a mulher que sabia da verdade. Que carregou o peso da minha traição sem ódio, sem violência e sem destruir as vidas ao redor. Deixo tudo para quem sabia, e ficou em silêncio. Parecia que o ar tinha sumido da sala. Por um tempo, ninguém conseguiu dizer nada. Depois, lentamente, começaram a virar a cabeça e olhar para mim. Alguns com choque, outros com raiva, e outros com algo que eu nem consegui entender, talvez admiração. Margot cravou as unhas no meu braço e sussurrou furiosa. Você sabia. Você sabia disso e não contou para ninguém. Eu virei para ela, encontrei o olhar dela cheio de ódio, e disse bem calma. Eu sabia o suficiente. Ela recuou como se tivesse levado um tapa. Dana levantou de repente, a cadeira raspando no chão. O rosto dela estava vermelho de raiva. Ela apontou pro Sr. Harris, gritando. Isso não é justo. Ele prometeu que arrumaria tudo. Isso devia ser nosso também. A voz dela falhou no final. Por um momento, Dana parecia mais triste do que brava. O Sr. Harris apenas assentiu, firme. Esses eram os desejos dele. Está tudo legalmente registrado. A propriedade agora pertence a Helena Cross. Dana soltou uma risada amarga, pegou Ava no colo, puxou Liam pela mão e saiu furiosa da igreja, com os saltos batendo forte no chão. A porta bateu atrás dela com um estrondo. Eu continuei sentada, respirando fundo, tentando controlar o tremor das minhas mãos. Eu não pedi para vencer essa guerra. Eu nunca quis essa luta. Lembrei da noite em que descobri tudo. Vi as mensagens, os recibos do hotel, o jeito estranho dele mudando de assunto. Quando eu o confrontei, ele chorou, implorou, disse que era complicado, que amava a mim e a Sophie, que não queria nos perder. Naquela noite, eu fiz uma escolha. Escolhi o silêncio. Não porque eu era fraca, mas porque sabia que explodir aquilo tudo destruiria mais a vida da Sophie do que a minha. Eu escolhi a paz, não o orgulho. A dignidade, não a vingança. Agora, sentada nessa igreja cheia de olhares confusos e sussurros, percebi. Mark sabia disso também. Ele viu, no final, a força que foi precisar para ficar em silêncio. Apertei a mão da Sophie. Ela olhou para mim, o rostinho cheio de dor e confusão. Eu beijei a testa dela, sentindo o peso do mundo nos meus ombros, mas sabendo que eu conseguiria carregar. Eu já carregava fazia tempo. O Sr. Harris fechou os documentos e se afastou do púlpito. O padre disse umas palavras finais, mas ninguém escutou. O funeral tinha acabado. A fachada tinha desmoronado. Não tinha mais nada para fingir. Eu me levantei devagar, ajeitando o vestido molhado. Acenei discretamente pro padre e pros poucos amigos que ainda me olhavam meio perdidos. E então saí da igreja, direto para a chuva fria. A chuva molhou meu vestido na hora, grudando na pele. Mas eu mal senti. As pessoas estavam espalhadas em grupinhos, cochichando. Alguns me olhavam de lado. Outros desviavam o olhar, como se não quisessem ver. Sophie ficou grudada em mim, segurando minha mão firme.
O diretor da funerária se aproximou, educado e sério, perguntando se eu queria ir para a leitura final do testamento, só para a família e beneficiários. Eu apenas assenti. Na sala de reuniões menor, o ar estava quente, mas o clima era tenso. Sentei na mesa longa, com meu pai de um lado e Sophie do outro. Margot ficou na minha frente, braços cruzados, cara fechada. Alguns parceiros de negócios do Mark também estavam lá, pálidos, sem saber onde enfiar a cara. Dana não estava. Ela já tinha feito a escolha dela quando saiu da igreja batendo o salto. Eu me perguntava se ela ia lutar na justiça depois. Não me surpreenderia. Mas, por enquanto, ela tinha ido embora. O Sr. Harris estava na ponta da mesa. Ele abriu um novo monte de papéis, deu uma limpada na garganta e começou a ler todos os detalhes do que o Mark tinha deixado. A lista era enorme. 2 negócios, uma casa no lago, 3 contas de investimento, ações, títulos, poupança pessoal, seguro de vida, carros, e ainda as coisas da casa que o Mark separou especialmente para Sophie. Tudo isso estava escrito ali, preto no branco. E tudo ficou para mim. Não tinha condição nenhuma, nem divisão entre famílias, nem fundo separado para os filhos da Dana. Só eu e a Sophie. O Sr. Harris parou um pouco depois de terminar a leitura. Ele olhou em volta, esperando se alguém queria falar. Mas o silêncio ficou pesado, longo. Até que a Margot se levantou. Ela se mexia toda dura, cheia de raiva. Apontou o dedo para mim, tremendo. Você deixou isso acontecer, ela disse com a voz rouca de tanta fúria, você deixou ele nos humilhar desse jeito. Deixou ele morrer achando que poderia comprar perdão. Você sabia que ele estava traindo a nossa família e ficou quieta. Como você pôde? Eu levantei devagar. Senti a mão da Sophie apertando a minha mais forte. Mas eu sabia que tinha que enfrentar a Margot de frente. Eu fiz isso pela Sophie, falei, com a voz firme, eu sabia que contar tudo não ia apagar o que ele fez. Eu quis preservar um pedaço do mundo dela inteiro pelo maior tempo possível. Margot deu uma risada amarga, feia. E a lealdade? E o orgulho? Eu balancei a cabeça, triste. Lealdade é uma mentira? Orgulho de fingir que estava tudo bem quando não estava? O Mark fez as escolhas dele. E eu fiz a minha, proteger a minha filha. É a única lealdade que importa para mim. O rosto da Margot se contorceu, como se a dor fosse grande demais para ela esconder. Ela se sentou de volta, virando o rosto. O Sr. Harris falou de novo, agora mais baixo. O Mark também deixou uma carta pessoal para você, Sra. Cross. Ele me entregou um envelope pesado. Parecia que todo o peso do que o Mark nunca teve coragem de falar estava ali. Minhas mãos tremiam quando abri. A carta era curta. Helena. Eu sei que não mereço o seu perdão. Você merecia muito mais do que eu te dei. Merecia sinceridade, amor de verdade, uma vida sem traição. Você me deu amor sem pedir nada em troca. Deu para Sophie um lar cheio de bondade. Me deu chances que eu nem merecia. Eu deixo tudo para você porque você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Você carregou meus segredos sem deixar eles te envenenarem. Você manteve o mundo da nossa filha inteiro, mesmo quando eu já não merecia a sua proteção. Se existe alguma justiça, é que você e Sophie consigam construir uma vida nova, sem o peso dos meus erros. Obrigado por tudo. Me desculpe por tudo. Com amor, Mark. Dobrei a carta com cuidado. Meu coração estava uma mistura de tristeza, raiva e uma sensação estranha de encerramento. Não o tipo de encerramento que apaga a dor, mas aquele que permite seguir em frente sem arrastar correntes. Guardei a carta na bolsa e me levantei. Sophie também se levantou, me olhando com uma confiança tão pura, tão forte, que desmanchou o que ainda restava da minha raiva. Acabou aqui, falei. O Sr. Harris assentiu. Margot não disse nada. O resto das pessoas murmurou uns tchau educados, mas eu mal escutei. Saí da funerária de novo, pra chuva. A mãozinha da Sophie bem apertada na minha. Dessa vez, a chuva parecia diferente. Ela me lavava. Limpava tudo, vergonha, culpa, traição. Não era perdão. Era liberdade. O caminho para casa foi silencioso. Sophie ficou olhando pela janela, desenhando com o dedo nas gotinhas de água. De vez em quando, eu olhava para ela. Tentava achar palavras que explicassem o que a gente tinha vivido.
Mas não tinha. Algumas coisas não dá pra explicar com palavras bonitas ou mentirinhas fáceis. Quando chegamos na garagem, a casa apareceu na nossa frente. Tão familiar e ao mesmo tempo tão estranha. Era o mesmo lugar onde o Mark me dava beijo de boa noite, onde a gente comemorava aniversários e natais, onde eu acreditava que estava tudo bem. E onde, sem eu ver, outra vida acontecia escondida. Desliguei o carro e fiquei sentada um tempo. A chuva batendo no teto. Sophie se mexeu no banco e perguntou baixinho. A gente vai ficar bem? Passei a mão no cabelo molhado dela, ajeitando atrás da orelha. A gente vai ficar melhor que bem, falei, a gente vai ser verdadeira. Sem mentiras. Ela me olhou, pensativa. Depois, assentiu. Um aceno pequeno, mas que para mim foi imenso. Era um começo. Entramos em casa. Estava frio e escuro. Acendi as luzes, iluminando o mundo que a gente tinha construído. Um mundo que, real ou não, era nosso agora. Sophie subiu para trocar a roupa molhada. E eu fiquei ali, andando devagar, passando a mão nos móveis, nas fotos na parede, tocando nas coisas que eram pedaços de uma vida que foi linda e partida ao mesmo tempo. Na sala, sentei no sofá e abri a carta do Mark de novo. Li devagar dessa vez, palavra por palavra. Ele não pediu perdão. Nem tentou se justificar. Só admitiu que falhou com as pessoas que ele mais amava. Pela primeira vez, desde que descobri a verdade, eu deixei a dor vir inteira, a raiva, a tristeza, a traição. E, junto com ela, veio também a coragem de recomeçar. Deixei as lágrimas caírem, quentinhas e silenciosas, escorrendo pelo meu rosto. Chorei pela vida que a gente perdeu, pela vida que a gente nunca teve, pelos sonhos que viraram pó. Mas, quando as lágrimas secaram, eu me senti mais leve. Eu sabia que nunca ia recuperar os anos que passei amando um homem que nunca foi totalmente meu. Nem apagar as dores que ele causou, ou as feridas que ainda sangravam aqui dentro. Mas eu podia escolher o que vinha depois. Eu podia escolher reconstruir minha vida, e não mais em cima das mentiras do Mark, mas em cima de algo mais forte, a verdade. Naquela noite, eu e a Sophie sentamos na mesa da cozinha. A gente comeu o resto de espaguete, à luz de velas, porque a tempestade tinha derrubado a energia. A gente riu muito quando as luzes começaram a piscar bem na hora que a Sophie puxou um fio enorme de macarrão, espirrando molho na blusa dela. Rimos tanto que acabamos chorando de novo. Mas, dessa vez, as lágrimas eram outras. Eram lágrimas que limpavam a alma. Mais tarde, depois que a Sophie dormiu, toda enroladinha na minha cama, eu fiquei na janela, olhando para a noite. A tempestade já tinha passado. O céu estava limpinho, cheio de estrelas brilhando forte contra o escuro. Pensei no Mark. Pensei na Dana e nos filhos dela. Pensei na Margot e em todo mundo que se perdeu no meio das escolhas erradas dele. Eu não sabia o que o futuro reservava para eles. Na verdade, nem para mim. Mas eu sabia de uma coisa, eu não estava quebrada. Eu não era definida pelas mentiras que alguém me contou. Eu era uma mulher que encarou a verdade, e sobreviveu. Encostei minha mão no vidro frio da janela e sussurrei, bem baixinho. A gente vai ficar bem. Não porque tudo tinha se resolvido. Não porque a dor tinha sumido como mágica. Mas porque a gente escolheu não deixar a dor nos definir. No final das contas, foi a verdade que nos libertou. E a liberdade, eu percebi ali, era a coisa mais poderosa que o Mark me deu, mesmo sem querer. Obrigada por ouvir a minha história. Se de alguma forma isso te tocou, se você sentiu alguma coisa, ou se já passou por um momento em que teve que escolher ser forte em vez de se vingar, eu adoraria saber. Se puder, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, e deixe um comentário aqui embaixo. Eu leio cada um deles, de verdade, e a sua história também importa. Se quiser ouvir mais histórias reais sobre força, segredos, e a coragem silenciosa que muda tudo, se inscreve no canal. Tem muita coisa que ainda quero dividir com você. Obrigada de coração por estar aqui. Te vejo no próximo vídeo.